Hoje eu vou falar um pouco sobre a explosão cambriana ou Big Bang da vida. Atualmente, né, qualquer livro-texto de biologia que você abrir, você vai ver que eles vão descrever o registro fóssil realmente como a melhor evidência para que a teoria da evolução do Charles Darwin seja verdadeira. Eles dizem que o registro fóssil é sim a prova da evolução, porque aparentemente existe uma sucessão das formas mais simples de vida para as mais complexas, que, segundo a própria teoria, uma sucessão das formas em que a vida se iniciou no ambiente marinho e migrou para o ambiente terrestre no decorrer desse processo evolutivo. O Darwin sugeriu, né, que toda vida tem um ancestral em comum, e quando ele escreveu o livro A Origem das Espécies, os fósseis mais antigos conhecidos eram os das camadas do período cambriano, que, segundo a teoria heliocêntrica do globo e segundo a teoria da evolução do Darwin, teria cerca de supostos 540 milhões de anos atrás que isso teria acontecido, né? De acordo com as datações radiométricas, que vai ser um assunto que eu vou tocar no outro vídeo do canal e vou mostrar como é que elas não têm fundamento algum, principalmente levando em conta que aconteceu o dilúvio. O dilúvio é uma pedra no sapato da datação radiométrica e eu vou apresentar em algum vídeo posteriormente argumentos que, se não tiver artigo científico que comprove que o decaimento radioativo de materiais como urânio ou o próprio carbono 14, ele é constante com variações drásticas de temperatura, pressão e campo magnético, essa tal de teoria de datação radiométrica, esse modelo, caiu por terra, simplesmente. Mas o Darwin percebeu que o padrão fóssil do Cambriano não se adequava à sua teoria. Por quê? Porque, na verdade, o registro fóssil do período Cambriano não mostrava uma variação pequena de espécies como se deveria esperar da teoria da evolução, em que todas as formas de vida provêm de um único ancestral em comum. Na verdade, o que acontece é que a diversidade de vida nessa coluna do Cambriano ela é muito mais alta do que a teoria do Darwin pressupõe que poderia ser verdadeiro. Foi sugerido que todos os ancestrais desses organismos do Cambriano, alguns dos quais tinham partes moles e outros que tinham parte duro, não foram fossilizados. Por quê? Porque os ancestrais desses organismos só tinham partes moles. Então, um corpo que não tem muitas moléculas de carbono, muitas moléculas de cálcio, é muito mais difícil de acontecer o processo de fossilização e petrificação também. Os fósseis abaixo da camada cambriana, que é chamado de pré-cambriano edicariano, só possui formas de vida de animais de corpo mole. Os cientistas atualmente estão intrigados em como que essas mudanças elas puderam acontecer de maneira tão rápida em tão pouco tempo. Muitos paleontólogos, inclusive, acreditam que a fauna cambriana representa a substituição completa, olha só, substituição completa das formas pré-cambrianas ediacarianas, que são os animais de corpo mole, sem esqueleto e que predatam a explosão cambriana supostamente em 25 milhões de anos, na escala de tempo da teoria da evolução e da teoria do Big Bang, porque em breve eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando que esses 25 milhões de anos não tem nenhum sentido e que a Terra é sim jovem e tem sim cerca de 6 mil anos. Isso vai ser baseado
na pesquisa que o Robert Gentry realizou no mundo inteiro nos radioalos de polônio que se formam. Há cerca de 30 hipóteses, olha só, eles já fizeram 30 hipóteses para tentar explicar a explosão cambriana, mas os cientistas têm sugerido desde variações genéticas a mudanças geoquímicas e até mesmo um padrão luminoso e estrelado na Via Láctea para explicar a explosão repentina da diversidade. Ou seja, eles vão tentar formular todo e qualquer tipo de explicação para negar o fato simples e óbvio descrito na Bíblia Sagrada de que Deus criou tudo que existe em 7 dias. Eles vão tentar negar esse fato de toda forma. Por quê? Porque a maioria das pessoas que acreditam na teoria da evolução, eu acredito que sejam pessoas desiludidas com Deus por conta de qualquer coisa que tenha acontecido na vida delas. Elas se desiludiram com Deus e, portanto, tem uma necessidade enorme de negar a existência de Deus. O que, para mim, é assim, quanto mais eu estudei, olha que tem 17 anos que eu estudo sobre todo e qualquer tipo de tema, quanto mais eu estudei, mais eu concluí que Deus tem que existir por necessidade, meu amigo. Não é questão de fé, não, é uma questão de necessidade e uso de lógica. Tem sugestão aqui que a explosão cambriana foi desencadeada por uma subida global do nível do mar, com a consequência da inundação das áreas continentais rasas e planas. Olha só, áreas continentais rasas e planas. Não tem como existir área plana num globo, meu amigo. Se você admite que existem áreas continentais rasas e planas, então você tem que admitir que a Terra é plana. Por quê? Porque num globo, seguindo um modelo geométrico da curvatura que pode ser calculado através do teorema de Pitágoras, não existe superfície plana num globo. Não tem como ter superfície plana num globo. A superfície plana que tem no globo, ela pode ter no máximo uns 20 km de distância. E olhe lá que a curvatura apresentada seria muito pequena e seria aparentemente plano. Porém, quando você vai fazer um teste de curvatura e ver que em 20 km você teria que ter pelo menos uns 30 metros, e você consegue enxergar uma ilha de 40 metros inteira, sendo que você só deveria ver o topo dela, você já percebe que tem algo errado aí, né? Mas aqui, voltando, eles têm sugerido que a explosão cambriana foi desencadeada por uma subida global do nível do mar. Ora, mas a Bíblia não disse que houve um dilúvio? Então, obviamente no dilúvio existiu sim uma subida global do nível do mar. Ou seja, aqui eles estão admitindo de maneira tácita ou implícita que aconteceu sim um dilúvio. Tá entendendo aqui, ó? A explosão cambriana foi desencadeada por uma subida global do nível do mar com a consequência de inundação de áreas continentais rasas e planas. Ou seja, só isso aqui, meu amigo, já mata a teoria inteira do Darwin. Porque se houve dilúvio, houve sim a extinção de espécies, tá? Houve sim, necessariamente, então, uma arca de Noé e a vida começou praticamente do zero de novo a partir daquele momento, meu amigo. Ou seja, a pseudociência só sabe fazer uma coisa: dar tiro no próprio pé.